Amigos da Rádio Difusora, nós estamos no ar com mais uma entrevista especial. Estamos chegando aí praticamente no 11 de agosto, 5 meses será completado, quando a Organização Mundial da Saúde emitiu a informação em nível de mundo, de uma pandemia do novo coronavírus, e aí tornando-a então uma pandemia mundial. E a cada mês tem sido um aprendizado, um debate, um enfrentamento. E agora, aqui em nossa região da Serra, uma situação, digamos, menos pior do que foi no mês de julho. Julho foi um mês muito complicado, aí, com óbitos, com frio, com uma ocupação mais alta de leitos. E a situação começa a, pelo menos, dar uma amenizada. Essa é a grande reflexão que se faz. E para saber de tudo isso, nós vamos conversar hoje, o prefeito municipal de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, que juntamente com outros prefeitos da AMESNE, Coré de Serra, SIC Serra e entidades, estiveram envolvidos na criação e viabilização do Observatório Regional de Saúde, aqui da nossa Macro-Serra, para acompanhar números, fazer um monitoramento paralelo junto ao Estado, que tem um modelo de distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Na semana, fizemos uma entrevista na programação e dávamos a notícia para a Rádio Difusora. Não fosse esse observatório, não teria a região revertido pelo menos 3 vezes a cor da bandeira vermelha para a laranja, ou seja, a importância desse acompanhamento paralelo. E é assim que nós começamos essa conversa, chegando a 5 meses de pandemia, pouco mais de 2 meses de um observatório, em que a região nos parece estar mais preparada em leitos e também em acompanhamento de toda a pandemia. Prefeito Pazin, bem-vindo aqui à Rádio Difusora, tudo bem? Como vai, Felipe? Um prazer falar contigo e todos os ouvintes e espectadores da Difusora. É um prazer realmente falar com você. Veja, quase que semanalmente, mais do que isso, a gente vem conversando sobre a situação do coronavírus e está realmente muito cansativo. Eu compreendo a cada vírgula que a população vem expressando, porque para nós todos, poder público, imprensa, para todo mundo está muito cansativo, mas me parece que as ações do nosso passado recente, elas vêm revertendo em uma situação de condições de enfrentamento de forma muito positiva. O Observatório Regional da Saúde, que está tendo um papel importante nesse acompanhamento, ele veio para ficar, prefeito? Veja, quando nós idealizamos o Observatório de Saúde, logo que o governo do estado apontou a criação do modelo de distanciamento controlado, ela foi justamente para nós analisarmos. O fato de sermos julgados por uma instância distante, que é o governo do estado, com indicadores e números muito complexos, porque eles não são números puros, eles são composições de números, cálculos feitos para cada um dos 11 indicadores, nós demonstramos então uma necessidade de buscarmos parceiros, entidades parceiras para tornar institucional um observatório, um ente supra-institucional, isto é, que não fosse simplesmente de um município ou da AMESNE, na época que foi criado pela AMESNE, ou que representasse pura e simplesmente a academia, o CORED, a sociedade civil. A ideia foi criar um ente supra-institucional que realmente fosse averiguar esses dados, se realmente o Estado, por seu caráter de distância, estivesse compreendendo os nossos dados reais. E, veja, foi realmente importantíssimo, não apenas pelo fato de revertermos bandeiras a partir do estudo técnico do processo, científico do processo, a decupação, que é esse modelo de distanciamento controlado, e passa muito ao longe de simples bandeiras de informação, são dados, são informações muito profundas, mas também, e aqui deixo muito claro, o ponto positivo que ele não é percebido, que é a interlocução dos interesses que compõem uma sociedade. Veja, nós temos os interesses municipais, da gestão pública municipal, nós temos os interesses da academia, a Universidade de Caxias do Sul se faz presente dentro desse observatório, temos o Conselho de Desenvolvimento da nossa região, econômico-social da nossa região, o COREDES, que faz parte disso, e ele tem uma percepção e um objetivo
diferente. Nós temos a classe empreendedora, que é a força motriz da nossa região, todos estes entes fazendo parte de um grande fórum que debate os dados técnicos, né? Então, esse foi um dos ganhos muito grandes, muito além da reversão das bandeiras, né? Que por si só já é incrível. Fizemos uma entrevista aí nas últimas horas tratando da importância desse observatório e veio uma preocupação. A região aumentou os leitos e isso nos deu uma condição melhor de enfrentamento. Quando terminar tudo isso, né, tomara que não demore, parece que as coisas estão melhorando. Como vai ser, prefeito, o senhor e os demais gestores aqui da nossa região da Mesne têm discutido essa questão de leito, porque tem um custo, né, para manter um leito de UTI, especialmente funcionando, é algo muito complexo e não depende só de um município, né? Eu queria que o senhor falasse, há perspectivas de mantermos leitos, ampliarmos ou daqui a pouco até perdermos leitos? Como é que se analisa isso? Veja, Felipe, é importante a gente contextualizar para os nossos ouvintes, principalmente da área de abrangência da difusora, muito embora estejamos pelas redes sociais e no mundo, né, nas redes do mundo. Se nós falarmos de Bento e micro-região, nós vamos entender que nós conseguimos, por esforços locais, né, municipais, com recurso público do município e posterior chancela do Ministério da Saúde, mas isso vem depois, né, ampliar de 20 leitos de UTI para 50 leitos de UTI. Esses recursos do Poder Público Municipal, mais da sociedade civil, neste caso o Hospital Tacchini, nós conseguimos pular, então, de 20 para 50 leitos de UTI. A gente mais do que dobra a nossa capacidade de tratamento intensivo da nossa gente, do público que ele é referenciado nessa região. Isso é muito importante. Se nós levarmos essa proporção para a região, nós não chegaremos a tanto, mas a região ampliou e muito. Mas o que nos causa bastante espécie é entender que grande parte desses leitos ela se dá de forma emergencial, de acordo com portaria do governo federal, relacionado e atribuído ao coronavírus, ao Covid-19, SARS-CoV-19. Isto é, tão logo nós tenhamos o fim dessa pandemia, nós teremos então o fim do financiamento desses leitos, que nós estamos falando em algo em torno aí de R$ 1.600 a R$ 1.800 por dia por leito. É algo realmente muito caro. E muito caro para que todos os nossos ouvintes compreendam, é porque não é pura e simplesmente uma cama rodeada de equipamentos. Não, não é só isso. Nós estamos falando de equipes que a cada tantos leitos precisam ser montadas, e aí nós estamos falando de médicos especialistas em medicina intensiva, nós estamos falando de médicos pneumologistas, nós estamos falando de cardiologistas, anestesistas, nós estamos falando de intensivistas, como todos são, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem também especializados, isto é, uma mão de obra realmente muito cara. E aí, realmente nós trabalhando e buscando viver e combater o coronavírus no dia a dia, estamos, então, em pleno debate sobre a manutenção por parte do governo federal destes números. Acredito que nós não tenhamos como manter estes 50 leitos, mas, equilibrando o processo pandêmico, confesso que estes 50 leitos de UTIs, eles não serão adequadamente necessários para a nossa composição regional. Porém, acredito que se nós chegarmos a 35 leitos permanentes aqui entre públicos e privados, ele vem a atender realmente uma necessidade local, realmente uma necessidade local. Mas isso depois do processo pandêmico. Até lá, todo e qualquer leito de UTI é importante. E veja, a nossa região ela se estruturou tão bem, e diferentemente de outras do estado, ela se estruturou tão bem de forma antecipada, que nós estamos em nossa região hoje acolhendo 19 pacientes de outras macro-regiões. Veja, não falo de nenhum paciente dos 49 municípios que compõem a nossa macro-serra. O que digo é que entre Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha, Caxias do Sul, Gramado e também Vacaria, que são os hospitais que possuem unidades de tratamento intensivo, leitos de UTI, nós estamos recebendo 19 pacientes de outras macro-regiões. Veja, essa foi a importância de nós alocarmos recursos próprios, recursos locais, de nós
tenhamos mobilizado as instituições de saúde a cotizarem, a trabalharem para que isso tudo acontecesse. Então, não apenas estamos atendendo a nossa região e também recebendo 19 pacientes de outras localidades que perfazem em torno, então, uma ocupação de 74% dos leitos aqui na Macroserra. Bem, claro que é difícil de mensurar o que seria menos pior de perder, né? Se é um leito privado ou um leito SUS, porque há diferença. Natural. O pior de disso, tudo é perder o pior de tudo é perder o leito SUS, porque a inversa ela não é própria. Veja, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele tem por essência e princípio a universalização do seu serviço. Isto é, o SUS atende a todos, seja o privado ou seja o público, né? É uma vaga que está aí para atender indiscriminadamente. Ao contrário, não funciona. O leito privado ele não atende o paciente SUS, né? Não, eu fiz o gancho porque há anos víamos reclamações, inclusive de tabela SUS, né, de auxílio, né, de recursos para manutenção. Quer dizer, como reflexão, né, dessa nossa conversa inicial, a passar a quem está nos acompanhando, é inevitável, então, pelo que nos parece, e o que o senhor está afirmando aqui, né, prefeito, que a nossa região ela vai diminuir leitos, mas ela vai iniciar a partir de agora, quer dizer, já iniciou, né, uma luta para manter financiamentos e tentar manter o maior número possível. É por aí, né? Sim. Eu só não interpreto como perda, Felipe, porque o governo federal ele foi muito claro dentro do seu programa de emergencialidade. São leitos temporários. Por exemplo, o nosso vizinho, o município de Garibaldi, ele não possuía UTIs. Ele conseguiu, de forma emergencial e temporária, a habilitação de 10 leitos financiados pelo governo federal. Então, tem um ticket diário maior, né? O valor do financiamento é um pouco maior do que o leito normal, mas ele é temporário. Tal qual Bento Gonçalves conseguiu a habilitação de mais leitos SUS de forma temporária. Então, eu não vejo como uma perda, eu vejo uma necessidade, em respeito ao recurso público, de adequação no pós-pandemia, deixando muito claro, no pós-pandemia, quando nós já tivermos a normalização, a imunização da nossa população, seja pelo fato de rebanho ou seja por vacina, que nós tenhamos, então, um equilíbrio das situações. Mais uma vez eu pondero, o número de 50 leitos para a nossa microrregião, que é a 25 aqui, que é referenciada pelo Hospital Tacchini, realmente ela é um número bastante alto. Talvez nós não tenhamos necessidade, demanda para manter este alto custo. Precisaremos, junto à 5ª Coordenadoria Estadual de Saúde, que é a nossa referência, e ao Ministério da Saúde, chegar num termo, num ponto em que não haja sobra, para não haver desperdício de recursos públicos, mas também que não reflita o nosso status pré-pandemia, que realmente nós tínhamos, em período específico, que é o período do inverno, anualmente a lotação máxima das nossas operações. Então, é necessário um ajuste, tendo em vista que nos últimos anos, por óbvio, a nossa população cresceu como região, natural que isso venha a acontecer, mas a gente não pode esquecer de ponderar para não manter elefantes brancos. Elefantes brancos que eu falo é quando a estrutura ela é superdimensionada para uma necessidade menor. Esse é o trabalho que nós já buscamos, então, o debate, primeiro para prorrogar o prazo destes leitos atuais, e conquistamos. Agora, ponderar em começar a enxergar o período pós-pandêmico. Sim. Os elefantes brancos, eu te lembro dos estádios da Copa aí, né? Quantos que Isso aí, isso ficaram? mesmo. Agora, se o governo, então, financiou, né? O governo federal financiou esses leitos, é uma boa notícia, quer dizer, é algo que nós temos que reconhecer aqui, porque o governo federal tem sido naturalmente motivo de elogios e críticas, né? Porque entre erros e acertos, como qualquer governo, e às vezes os acertos não aparecem, né? Então, se não fosse esse financiamento, hoje a situação poderia estar pior, né? Muito pior, Felipe, muito pior. Eu aqui testemunho de forma muito clara e com a responsabilidade de ser prefeito desta cidade, representar a nossa população, testemunho de forma pública
os aportes de recursos por parte do governo federal, muitas vezes fazendo com que a população não compreenda onde está indo esses recursos, né? Enxergam as notícias, principalmente políticas, do envio de recursos para os municípios, para o combate à pandemia, para o combate ao coronavírus, e não enxergam realmente estruturas. É importante deixar muito claro que isso está acontecendo. E veja, existiu um prazo burocrático para que o governo federal aportasse os recursos de manutenção. Neste meio tempo, os municípios, no caso Bento Gonçalves, Poder Público Bento Gonçalvense, manteve, suportou, financiou esse valor com o apoio de 2 leitos do município de Carlos Barbosa, que também é referenciado aqui em Bento. E aqui eu quero fazer um cumprimento ao prefeito Evandro Zibete, que financiou 2 leitos, enquanto Bento fazia um financiamento no início de 5 leitos e depois 3 leitos. A gente financiou bastante, em muito tempo, em torno de 8 leitos. E aqui quero cumprimentar, mas sim, o governo federal fez um investimento muito importante e está fazendo no combate ao coronavírus. Vamos falar da UPA, porque também foi montada uma estrutura de saúde, né? Leitos exclusivos ali para pacientes Covid-19. Tudo que nós já falamos até agora, a UPA está dentro desse, ou é algo em separado, para que as pessoas também possam compreender daquela estrutura que foi montada, com a ajuda, né, da comunidade, de empresários também? Esse investimento ele foi feito com recursos locais, com recursos da comunidade, capitaneados pelo Centro da Indústria, Comércio e Serviços e com o apoio da Ascom e tantas outras entidades, e com o voluntariado, com a ajuda da população, junto com recursos públicos da Prefeitura de Bento Gonçalves. Aí o governo federal ele não tem aporte de recurso. Agora, nós estamos falando na manutenção da estrutura de profissionais, né? Afora a estrutura física, nós sabemos que a manutenção diária de enfermeiros, técnicos, médicos, radiologistas, isso tudo precisa acontecer. E nós tivemos que contratar mais profissionais e com o recurso público federal, nós estamos pagando essas equipes, né? Então, mas os investimentos foram com recursos próprios. E veja, absolutamente tudo aquilo que foi feito lá na UPA está servindo hoje para o processo de pandemia no coronavírus, está recebendo pacientes COVID e não COVID, estão sendo separados no nosso andar, mas foi feito de forma inteligente para ser permanente, não vai ter desmobilização no pós-pandemia, pelo contrário, hoje nós temos um hospital público municipal com 42 leitos de internação, com 8 mini leitos de UTI, salas de estabilização e isolamento, que permanecerão todas elas, e os leitos, os 42, eles podem vir a se tornar 80 leitos. Então, hoje nós temos um hospital em Bento Gonçalves concluído nesta fase com o apoio da sociedade civil, seja ela institucional, né, por meio das entidades, seja ela pela força e doação da população de Bento Gonçalves. E isso é incrível. Sim, quer dizer que pós-pandemia nós vamos ter uma estrutura de saúde melhor pública. Essa é a mensagem a passar. E o que faltará ainda naquele espaço, aproveitando? Ele precisa continuar sendo ampliado. Hoje nós temos uma obra, você mesmo, Felipe, é testemunha, assim como os outros membros da imprensa, do grande bloco cirúrgico que nós estamos fazendo, porque dentro da manutenção do sistema de saúde, nós temos o processo de financiamento pelo SUS. Cada etapa da saúde ela é financiada de uma forma diferente de acordo com as tabelas públicas. Para nós termos um financiamento a maior do nosso procedimento, nós precisamos entrar na alta complexidade, que ela é mais remunerada, ela é remunerada maior do que a média e a baixa. Para isso, nós precisamos entrar na seara cirúrgica. E aí nós não competiremos com o Hospital Tacchini, porque não é interessante para ninguém, nós precisamos somar novas referências. Por exemplo, o Hospital Tacchini ele é referência em nefrologia e oncologia, que é o tratamento do câncer. Nós, por exemplo, mandamos pacientes para a referência de cardio, de doenças cardíacas, para Caxias do Sul. Nós mandamos pacientes de Bento para referência em neurologia para Caxias do Sul, traumato-ortopedia para Farroupilha, oftalmologia para Nova Prata.
nosso objetivo é buscar uma destas referências ou outra referência que não é feita em Bento Gonçalves e trazer para cá. Para isso, nós precisamos entrar em processos cirúrgicos, que eles são mais remunerados, e aí nós precisamos isso para dar giro, aumentar o volume de pessoas, para aumentar o número de procedimentos, para ser remunerado maior, para compensar a média e a baixa complexidade. É um sistema de financiamento muito complexo, ele não tem uma resposta simples, ele precisa ser composto com todo o sistema de saúde existente para que a gente não faça a competição entre aquilo que já existe, a gente precisa complementar aquilo que ainda não temos. Muito bem. Bem, então agora dia 11 de agosto vai completar 5 meses, né, da pandemia em nível de mundo pela OMS, a nossa conversa aqui com foco no tema leitos, né, a pauta leitos. E eu queria lhe perguntar aqui para a gente encaminhar, prefeito, o que está por vir, né, na sua opinião? Será que nós estamos aí próximo? Claro, a vacina está todo mundo esperando, mas há um cenário melhor aí que está chegando daqui para frente, né, depois dessa nova semana aí que passamos, né, com bandeira laranja, com uma situação mais amena. O que o senhor imagina daqui para frente? Hein? Veja, Felipe, é inegável que nós estamos vivendo um momento mais tranquilo no dia de hoje. Um momento em que a nossa ocupação de terapia intensiva da UTI, ela beira 70%. Que o número de contaminados ele está sendo menor do que o número de curados, salvo dias que eles acumulam, né? Geralmente na segunda ou na terça-feira. Mas também a gente precisa compreender que essa redução na velocidade de disseminação viral, ela se deu porque nós estamos há 3 semanas passando por um processo de bandeira vermelha, isto é, uma redução da movimentação de pessoas, um aumento na conscientização e na colaboração de todos para que aglomerações desnecessárias possam não ocorrer. Hoje nós estamos em procedimento de bandeira laranja, na expectativa de um retorno do Estado para as próximas semanas ou para a próxima semana. Realmente esperamos que essa bandeira laranja não sirva para a nossa população como um processo de liberdade total, não, de forma alguma. Agora é momento de nós cuidarmos das nossas atitudes e ações para que a gente não retorne a uma condição de bandeira vermelha, que é muito simples. Se nós descuidarmos os nossos procedimentos, seja nas nossas vidas particulares, seja nos nossos ambientes de trabalho, a contaminação ela volta. Então a gente precisa continuar reafirmando o uso de máscaras, a higienização a todo momento, os ambientes permanecendo abertos, evitar de toda sorte a questão das aglomerações desnecessárias, entender que nós estamos ainda em meio a um procedimento pandêmico e que novas ondas podem vir a acontecer. Isso é natural a partir do momento em que a população ela perde um pouco o compromisso, acredita que já está chegando no final e realmente não, nós não estamos chegando no final, estamos passando por um platô, que este platô ele precisa permanecer e ir reduzindo aos poucos, demonstrando que estamos saindo desse nosso processo. Muito bem. Prefeito Guilherme Pazin, queria te agradecer a gentileza da entrevista, né? Realmente esperamos dias melhores aqui para frente, né? Que a situação comece a se amenizar e a pauta principal que era a questão de leitos, porque temos que projetar ali na frente, né? E a comunidade realmente tem essa curiosidade. Muito obrigado aí pela sua entrevista, né? Bom trabalho, grande abraço. Muito obrigado, Felipe, amigos da Difusora e todos aqueles que nos escutam e que nos assistem. Um prazer falar com vocês e mais uma vez eu clamo a todos que compreendamos aí para os próximos dias, a gente tem a situação de Dia dos Pais, cuidado muito redobrado, principalmente aqueles que possuem familiares idosos ou que estão dentro do grupo de risco em razão das suas doenças existentes ou pré-existentes. Cuidado, realmente, se nós gozamos de uma boa saúde, ao mesmo tempo nós podemos ser perfeitos taxiadores, né, vetores do coronavírus. Então, pelo amor próprio e pelo amor ao próximo, vamos nos cuidar. É muito importante que isso aconteça. Muito obrigado. Obrigado.